Muito bem. 7h38, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. No intervalo a gente aproveita para trocar aqui algumas ideias, tomar um café, uma água e treinar nossas habilidades aqui no Skype também, não é? E para quem está acompanhando aí a live, né? Tá vendo aqui sempre toda a movimentação, mas nada que não esteja relacionado aqui também sempre a esse programa. O Folha no Ar, primeira edição, de volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. O programa de hoje recebe com muito prazer, e eu trago o bom dia dele agora, o eco-historiador Aristides Sofiati, e logo a seguir a pauta aberta pelo Aloysio Abreu Barbosa, o jornalista desta semana conosco no Folha no Ar. O Aristides Sofiati, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Luiz, bom dia, Cláudio, bom dia, ouvintes. Bom dia, Sofiati, prazer tê-lo aqui novamente. O prazer é meu, é a terceira vez que eu vou ao programa. Eu ia dizer que ele já tem a cópia da chave aqui da rádio, pronto. Ah, sim. Terceira vez pode pedir música, né? Pode. Pode pedir. Mas você tem uma história longa também como colaborador. Acho que você é o colaborador mais longevo da Folha da Manhã, né? Eu mais sou mais... No primeiro e no segundo números do jornal eu já escrevia. Então, o Grupo Folha e você tem uma história muito, muito, muito antiga e uma história exitosa. Mas vamos lá, eu só queria, Adriana Mello aqui, um ouvinte está sempre conosco aqui nas manhãs. Beijo, Adriana, querida amiga, está falando que Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, que eu já falei. Não, Nova Iguaçu não falei, eu falei depois, mas São Gonçalo é Alcântara. Eu estava vendo aqui o prefeito que entra no lockdown e alguns bairros do Rio. Os bairros do Rio são na Zona Oeste e Crivella tinha decretado lockdown desde a semana passada, né? E o prefeito de Nova Iguaçu, Zé Garoto, ele está com Covid, ele está cumprindo quarentena em casa. O prefeito da cidade. Mas, Sofiati, vamos lá. Você é historiador, eco-historiador. Que história você acha, quer dizer, não há sombra de dúvida desse momento histórico, dessa pandemia, né? Como é que você acha que a história vai olhar para esse momento que a gente está vivendo daqui a algum tempo? Bom dia. Bom, eu não posso fazer previsão com certeza, né? Mas eu acho que nós vamos olhar para esse momento assim como no passado e ainda hoje nós olhamos para a pandemia da gripe espanhola e para a pandemia de uma certa maneira, da peste negra. Foram essas duas e três agora que nos marcaram profundamente, né, que ficaram na nossa história. E parece que todas elas têm alguma coisa em comum, como, por exemplo, origem. A origem parece que deriva de uma relação promíscua que nós temos com a natureza. Esses causadores dessas doenças, porque a peste negra foi uma bactéria, não foi um vírus. A gripe espanhola, vírus. A Covid, vírus. Parece que vieram da natureza. Estuda-se ainda quanto a isso, mas parece que vieram da natureza, dessa relação bastante próxima da natureza e dessa ligação, né, com a alimentação, por exemplo, né? Supõe-se que seja morcego, supõe-se que seja civeta, pangolim, que tenham trazido para o meio humano esse vírus. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que são as grandes concentrações que existem no mundo e que facilitam a propagação do vírus. Terceiro ponto, a velocidade dos meios de transporte, sobretudo o avião. São muitas linhas de avião diariamente e que estão levando esse vírus. O vírus está indo como clandestino, assim como ia como clandestino nos navios na expansão marítima.
Um outro ponto, eu acho que é a questão da pobreza. A pobreza facilita muito a disseminação do vírus. Um outro ponto, eu acho que é o envelhecimento nosso. Nós estamos envelhecendo, mas não com qualidade, pelo menos em todos os países, qualidade de vida. E isso, então, afeta mais as pessoas idosas. E um último ponto, o último ponto eu acho que não seria propriamente isso, mas é a incapacidade de certos governos em lidar com essa crise. Porque esses governos hesitam. E o vírus não hesita nunca. O vírus vai direto aonde ele quer, e sem saber que ele está fazendo isso, não tem a mínima consciência disso, porque ele não é vivo nem não vivo. E ele vai no alvo certo, causa o estrago todo, e as pessoas estão estudando ainda. E os governos estão divergindo ainda quanto à maneira de enfrentar essa pandemia. Então a gente encontra dificuldades mesmo de lidar com uma coisa que parece nova para a gente. Eu vejo muita gente falar que isso é novo, quer dizer, é uma experiência nova, mas na humanidade não é uma experiência nova. A gente já viu pandemias e já viu epidemias localizadas. Eu estou lendo, por exemplo, o livro do Daniel Defoe sobre a epidemia que ele enfrentou na Inglaterra no século XVII e que foi escrever só no século XVIII. São as mesmas características que nós estamos vendo agora, só que lá era peste bubônica também. Eu publiquei uma matéria no Folha Impressa, e está circulando agora uma vez só por semana, né? Enquanto dura aí essa pandemia. E eu fiz uma matéria ouvindo várias crianças, foram 18 crianças da rede pública e municipal de Campos. Eu li. E eu abri a matéria no blog, que tem mais espaço, a edição é mais fácil, né, porque o espaço virtual, com uma foto de dois garotos, duas crianças dos Estados Unidos indo para a escola, com máscara. E como é igual a hoje, né, quer dizer, não mudou muita coisa. Tirar ali a roupa das crianças, mas a defesa ainda é a mesma, né, para a gripe espanhola, para a influenza H1N1, e para a Covid, né? A diferença é que usava-se máscara porque naquela época não se tinha noção de vírus propriamente, eram mais assim os eflúvios do ar, da água, alguma coisa que uma pessoa transmitia para outra, como assim os ares mefíticos, né? Então era isso que causava a disseminação. Mas hoje nós temos muito mais condição de saber de que se trata, mas mesmo assim nós estamos confusos. Eu vejo essa confusão, inclusive que é saudável até, no meio acadêmico, mas que confunde a população, né? Fecha, não fecha, abre, não abre, isso eu acho que perturba a população. Isso só existe aqui, né, Sofiati? Isso existe aqui, no Brasil, de Bolsonaro, que a gente vai falar no próximo bloco, na Nicarágua, no Turcomenistão e na Bielorrússia, né? Eu não excluiria de todo os Estados Unidos, não, que também o Trump faz muito barulho, muito tumulto em torno disso. Menor escala. Lá ele foi obrigado, até pelo eleitoral hoje deles, lá ele foi obrigado a tomar atitude, né? Pois é, mas a tendência dele, pessoal, é fazer esse tumulto mesmo. Mas eu me lembro que quando dos atentados às Torres Gêmeas de 2001, né, 11 de setembro de 2001, muitos historiadores falaram, o século XXI começou agora. Como estou vendo alguns historiadores falarem também, o século XXI começou agora com a pandemia da Covid. Em 2001, o século XXI começou oficialmente mesmo, porque o século XX foi até o 2000. 2001 é o primeiro ano do século XXI. Agora, não é assim. A pessoa fala assim, em pleno século XXI, a gente assistiu uma coisa dessa. Bobagem isso, porque o tempo não é nada. As coisas mais bárbaras, mais brutais podem acontecer no século XXI. Parece que o século XXI tem a obrigação de ser muito avançado. E não é o tempo que faz isso, é a sociedade que faz isso. É a sociedade que faz
mundo ser melhor ou pior. Não é o tempo. Você não acha também, como historiador, que na verdade, essa matéria das crianças eu falei isso, as únicas gerações que conviveram com uma crise, não vou nem falar só de pandemia, eu vou falar de uma crise global, sim, como essa que está vivendo agora, a última foi a Segunda Guerra Mundial, desse nível, né, no mundo todo, ao mesmo tempo. Né? Foi, de fato. Global, quer dizer, global. Plano global foi a Segunda Guerra Mundial, mas o que nós temos que ponderar aí é que a Segunda Guerra Mundial foi alguma coisa deflagrada por seres humanos. Bom, eu não diria que a pandemia não foi, então, a pandemia foi de uma certa maneira, mas não com essa intenção de fazer uma guerra, né? E ninguém gostaria que a pandemia aparecesse agora, mas apareceu por ações que nós temos e que eu não vou afastar a responsabilidade das pessoas quanto a isso, muito embora possa ser inconsciente. Agora, a Segunda Guerra Mundial também foi isso, né? E a gripe espanhola, eu acho que esses três acontecimentos, de fato, marcam a questão da mundialização, que foi crescendo cada vez mais até nós chegarmos a esse plano de globalização, né, que é uma sociedade de risco. O risco no mundo ocidental vem aumentando desde a expansão marítima. Cada vez os riscos se tornam maiores. Lembremos aqui que não foi apenas a pandemia, as pandemias na Europa e no mundo, assim, um mundo europeizado, mas o transporte, a contaminação dos povos nativos da América pelos agentes que vieram, os descobridores, né, que trouxeram várias doenças e que exterminaram com índios em função dessas doenças, porque eles não tinham anticorpos para elas. Sarampo, varíola e gripe, né? Sobretudo. Principalmente uma gripezinha à toa que o europeu já tinha resistência para ela, passada para os índios, era uma catástrofe. Até o século XX, o Marcha para o Oeste dos Irmãos Vilas Boas, eles narram como ainda no século XX a gripe afetava a população indígena. Né? Fraqueza maior. Os neozelandeses, quando viam a mosca europeia, entravam em pânico. Atrás dessa mosca vem vem os brancos e vem as doenças. Então isso ficou muito marcado entre os índios. Entre os mexicanos, por exemplo, há várias figuras que eles desenharam mostrando como se fazia a transmissão da varíola, porque um contaminado, quando aparecia, os outros todos fugiam para não se contaminar sem saber que já estavam transportando o vírus da varíola, por exemplo, e levavam para outros povos que estavam ainda imunes a ela. Então isso foi um experimento maior do que as armas, Sim, é estimado que a estimativa é que 2/3 da mortandade, estimativa, porque você não tinha censo naquela época, talvez entre os astecas e os incas, talvez, mas nos outros não, que pudesse dimensionar, mas a estimativa são 2/3 dos índios mortos aqui tenham sido pela gripe, varíola e sarampo, né? Exato. Você tem também isso usado pelo colonizador branco como arma química, né? Arma química. Arma biológica, arma química, arma biológica. Pegavam, tipo, um tecido vermelho, assim, de cor viva, passavam na pústula de uma pessoa com varíola, que fica aquela secreção, né? E jogavam o tecido no mato. O índio pegava o tecido, estava feito estrago, né? Estava feito, pois é. Isso aqui diz que em Campos foi muito usado, né? Para exterminar o goitacá. Aqui, né? Em Campos, né? É o que se fala muito, né? Mas não há elementos assim comprobatórios. Mas, de qualquer maneira, o simples contato, mesmo sem intenção, já causava isso. Agora, Sofiati, você é um historiador, você é um eco-historiador. Né? Você falou aí se o vírus é ou não ser vivo. Isso é uma discussão que a ciência não fechou, né? Se ele é ou não. Ele não tem DNA, ele tem RNA. Mas, enfim, a história, você como eco-historiador pode falar melhor sobre isso,
A história de interação entre homem e vírus não vem de hoje, ela é muito antiga, né? É, muito antiga, pois é. É muito antiga, mas se quiser, o que eu digo, o risco existe a teoria do risco aplicada aos dias de hoje por sociólogos. Eu, como historiador, pego essa teoria do risco e coloco no tempo. Eu acho que os riscos vêm aumentando na medida em que o mundo vai se tornando global. Então, nós vivemos numa sociedade de risco. Houve previsão e até a advertência quanto à possibilidade de uma nova pandemia que os governantes não levaram muito em consideração. Porque a gente só leva em consideração, na verdade, parece, né, quando a coisa acontece, não quando a coisa pode acontecer. E eu acho que daqui para frente nós estaremos sempre correndo o risco de enfrentar novos problemas que são imprevisíveis. A gente não sabe o que vai acontecer. Por acaso alguém assim, fora do mundo científico, poderia imaginar que nós enfrentaríamos uma pandemia dessa magnitude? Parece que não, né? Então estava todo mundo levando sua vida muito bem, e de repente acontece uma eclosão numa cidade da China, talvez por conta de compra de animais vivos ou mortos no mercado de Wuhan, e de repente a pandemia, quer dizer, a epidemia começa e se transforma em pandemia. E a gente pode reparar o seguinte, estabelecendo uma linha horizontal, quais são os 3 grandes epicentros dessa pandemia? China, Europa Ocidental e Estados Unidos. Exatamente os 3 epicentros da economia mundial. Então, existe uma relação entre a economia mundial forte e vírus. Quem poderia imaginar isso? Que países fortes, países preparados, fossem enfrentar isso? Se nota, no Brasil, a pandemia, o epicentro é onde? São Paulo. Né? Então, é nas grandes cidades que começa a disseminação para o interior. Essa sua, não tinha parado de pensar nisso, a sua análise aí da economia com os epicentros é muito legal, não tinha parado de pensar nisso ainda não. Porque são os 3 pontos com muita circulação. Sim, tem mais força econômica e tem mais circulação, por óbvio, né? Mas o Brasil já está sendo apontado como novo epicentro da doença, né? O epicentro da doença, quer dizer, entre os países do hemisfério sul, aí no caso o Brasil ocuparia esse lugar. Mas aí a gente tem que levar em consideração outros fatores também, sobretudo o fator político, né, que tem permitido que haja esse avanço e transformando o Brasil numa ameaça para os países da América do Sul. Já estão entendendo isso. Pela grande, o epicentro está ameaçando os outros países. É bom lembrar que a Argentina, Paraguai e Uruguai fecharam fronteira conosco, né? Pois é. Querem... e já houve a acusação, né? A acusação de que o Brasil é um perigo para a América do Sul. Mas aí eu colocaria também o fator político, que é muito importante no nosso caso. Agora, eu tava, quando eu falei lá atrás da matéria que eu citei lá, Gerações, e citei a Segunda Guerra Mundial como último grande momento de crise, e você completou, eu também citei a gripe espanhola, ali de 1918 a 1920, né? A gripe espanhola, depois da Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. Mas você não, quer dizer, as crianças, quem era criança na Segunda Guerra Mundial tem hoje no mínimo 80 anos. Sim. Quem era criança na gripe espanhola tem hoje no mínimo 100 anos. Vamos combinar que não são muitas pessoas que têm mais de 80 anos, nem são muitas pessoas que têm mais de 100. Está aumentando essa proporção, né, mas é a minoria. Você não acha que também essa sensação de que nós, que você se referiu aí, de que nós estávamos achando intocáveis no século XXI, chegamos a um grau, né, que a gente é intocável por uma crise global dessa? Você não acha que isso se dá também porque a memória viva desses eventos está se perdendo? Ainda que você tenha vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, né, considerável
parte dela filmada e tal, discurso de Hitler e tal, mas quando isso você perde a memória viva, a população tende a encarar isso ficou para trás, né? Isso é uma coisa completamente nova que a gente está vivendo agora, o que exatamente. Passou não ensina nada. Eu acho que sim. Eu acho que na minha trajetória de vida vivida, eu enfrentei a gripe asiática, enfrentei a questão do HIV, né, e tenho memória disso. Eu acho que a memória viva ajuda muito mais do que, por exemplo, a leitura, porque a leitura acaba sendo restrita a quem estuda. A população em geral não está ligada a essas questões do passado e percebendo a importância que isso teve no passado para outras pessoas. Então, essa experiência viva é muito boa, e nós temos uma distância grande em relação à gripe espanhola, né? Eu acho que as pessoas que têm 100 anos, por exemplo, que viveram a gripe espanhola, eram crianças e não se lembram dela. Então, parece que nós não temos ninguém que possa dizer, a essa altura, quem vivo, que diga, olha, vocês estão vivendo uma situação muito perigosa, porque nós vivemos alguma coisa como isso. Quem viveu a Segunda Guerra Mundial, acho que já pode falar alguma coisa a mais. Mas também são pessoas bastante idosas já, né? E vão dizer, bom, o que nós estamos enfrentando é uma guerra? Sim, é uma guerra, mas é de um outro tipo essa guerra. Nós estamos precisando de uma atitude militar para vencer essa guerra, de tática e estratégia. E nós não estamos tendo, em todo o mundo, táticas e estratégicas corretas para isso. Você não acha meio... O vírus está. O vírus está dando um banho na gente por enquanto. Mas ele está fazendo. Eu não tenho dúvida que a gente vai ganhar a guerra, mas a gente vai perder muitas batalhas até lá, né? Estamos perdendo. E quanto mais os generais forem incompetentes, mais mortos nós teremos. Agora, você imagina, por exemplo, se Napoleão faria isso com os soldados dele, assim, como no Brasil o nosso presidente, como é militar, faz, jogar os seus soldados aos inimigos, né? Isso que acontece. Napoleão não faria isso, Bismarck não faria isso, né? É claro que haveria mortes, mas as pessoas teriam muito mais cuidado com as suas tropas do que nós vemos aqui no Brasil. Napoleão perdeu uma terra porque não quis sacrificar a velha guarda dele, né? A batalha final dele não quis sacrificar a velha guarda. Mas você não acha assim que essa coisa da gente estar perdendo testemunho? Por exemplo, você quando era garoto, eu, Cláudio Nogueira, a gente conviveu com pessoas com memória viva da Segunda Guerra Mundial. A gente com alguma memória viva da gripe espanhola. E isso certamente nos afetou muito mais do que o que a gente leu em livro, né? Você não acha que quando isso se perde, a gente corre mais risco de repetir? Corre sim, porque o que está na letra morta do livro é uma coisa, o que está na palavra viva de uma pessoa é outra. Eu sei, meu avô, por exemplo, escapou da gripe espanhola. Ele contava isso, como foi. Me disseram que ele contava mentira. Não, mas ele escapou da gripe espanhola, pelo que ele contou. Ele narrava muito bem o que ele viu ao lado dele, as pessoas caírem na rua e morrerem na rua. As pessoas dentro de casa alertarem, chamarem, pedirem socorro para quem estava do lado de fora, para tirar a pessoa infectada dentro de casa. Então, o que aconteceu nos cemitérios foram cerca de 15 mil mortos só no Rio de Janeiro. Então, você imagina o que era isso naquela época, né? As pessoas morrendo, caindo na rua, sendo levadas num bonde especial, sendo levadas de qualquer maneira, enterradas em cova rasa, em cova comum, sem que as pessoas pudessem os parentes ter contato com seus mortos. A gente está vendo isso tudo agora e está achando que é uma coisa nova, né? Então, essa falta de memória, como você fala, é bastante importante para alertar a gente. Sobre a minha bisavó, a mãe do meu pai, morreu aqui em Campos de gripe espanhola. Morava ali no coração de Campos, ela morava ali em cima do prédio da Leira de Apolo, né, no coração da cidade, morreu de gripe espanhola.
né? Você vê que matou bastante gente, né? E a gente perde essa memória. É porque, sei lá, não parece que os dois fundadores da nossa civilização, talvez, do pensamento ocidental, Sócrates e Cristo, Sócrates e filósofo, Cristo, lógico, dispensa apresentação, estavam corretos em não acreditar na língua, na cultura escrita, só na oral? Eu acredito que sim, porque o papel deles, a tarefa deles parece que tinha que ser dessa forma. É a maneira mais rápida de você propagar as suas ideias também, né? É fazer a pregação, em vez de escrever algum livro, se retirar e escrever um livro muito longo para que as pessoas leiam, de uma forma indireta isso. Então a fala é muito mais direta. Eu acho que Sócrates ensinou muito mais falando do que escrevendo, porque não escreveu nada. E Jesus também, falando durante 3 anos só, sem escrever nada, passou muito mais. Eu fico pensando, como é que pode um homem que fez pregação durante 3 anos conseguiu disseminar muito mais que o vírus a sua palavra? A mesma coisa eu diria de Buda, né? Também no Oriente, também fez isso, não escreveu e passou adiante. A mesma coisa eu diria de Maomé também, que conseguiu divulgar tanto as suas ideias. Os outros escreveram, mas ele não. Vamos pro próximo bloco, Cláudio, são 8, quase 8:05. Vamos. Vamos a uma pausa rápida aí no Folha no Ar, primeira edição, e a gente volta com o nosso convidado, o professor eco-historiador Aristides Sofiati. O Aloysio, só para informar, outro assunto, não está pertinente aqui à pauta, mas é com relação aos motoboys, e o vice-presidente lá da associação me pediu, vou aproveitar o gancho rápido aqui, que eles estão sofrendo muito com muita gente trabalhando, tem muita moto e tal, mas eles estão sofrendo muito com roubos, né? Então eles conseguiram marcar uma reunião hoje com o comandante do 8º BPM e não um protesto como tem gente anunciando aí, tá? Só para ficar esclarecido isso. Uma reunião hoje às 3 da tarde com o comandante do 8º Batalhão. 8h06 agora, vamos a um breve, rápido intervalo comercial. Folha no Ar volta em instantes. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais